Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão IQFS e hoje, cara, a gente está voltando aí da semana do evento de PSQL. Quem participou viu que foi incrível, cara. Na verdade, eu posso até dizer que esse foi o evento mais insano que eu já fiz até hoje, porque teve muita aula boa, muita aula boa mesmo. Então, enfim, o nosso evento acabou e agora a gente volta para o nosso canal com os vídeos comuns aí de SQL para que a gente possa desenvolver melhor essa parte que às vezes falta um pouco para a gente. Então, hoje eu quero mostrar um assunto que é o seguinte. Imagina que você tem que fazer a contagem do estoque do seu estabelecimento. E esse estabelecimento vai ter um coletor lá de código de barras que você vai bater, vai bipar em cada produto que você encontra dentro do estabelecimento. E cada vez que você bipa, ele conta um, certo? Então ele vai passar até contar uma quantidade X lá. Só que, imagina que dentro dessa contagem que você vai encontrar, você encontra várias vezes o mesmo produto em locais diferentes. Por exemplo, ele tem o local lá, imagina um supermercado. Ele tem o local lá da prateleira normal e tem a ponta de prateleira, que é onde fica aqueles produtos separados. A gente sabe que uma contagem de estoque demora bastante para ser feita, certo? Geralmente leva um dia inteiro aí, com funcionários o dia inteiro trabalhando, é muito cansativo, porque mexe em todas as mercadorias do estabelecimento, seja um supermercado ou o que for, beleza? E aí, quando você vai fazer a contagem, se tem produtos separados, cara, fica inviável você fazer o funcionário. Conta aqui, mas tem outro lugar também, vou contar lá. De repente, um cliente que teve na loja no dia anterior, pegou uma mercadoria, andou um pouco pelo estabelecimento, desistiu de levar ela e largou ela em outro lugar. E isso não foi visto, então você tem que contar ela de novo. E aí, isso vai fazer com que o arquivo texto que vai ser gerado pelo coletor liste várias vezes o mesmo produto, com quantidades diferentes. Então você vai fazer a leitura do arquivo do coletor, vai inserir esses dados dentro de uma tabela chamada inventário, por exemplo, e para você inserir esses dados dentro de uma tabela inventário, na hora que eu inserir o produto número 1, e se eu encontrar o produto número 1 de novo dentro do arquivo, eu quero que, ao invés de inserir novamente o produto número 1, eu quero que ele atualize a quantidade que já foi inserida a primeira vez, beleza? Então, baseado nessa situação, a gente vai fazer o vídeo de hoje e eu vou te mostrar um comando simples que dá para a gente utilizar para poder fazer essa inserção ou atualização de dados, só que de uma forma que eu nunca passei aqui no canal, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, para esse exemplo eu criei aqui a tabela inventário, beleza? Isso foi sugestão de um inscrito lá do YouTube. E a tabela de inventário tem o seguinte, tem o ID, que é autoincremento normal, tá? O ID da tabela inventário. Tem o ID do produto, que vai ser o produto que vai estar referenciado dentro do coletor, certo? Tem o saldo anterior e o saldo atual. Saldo anterior, ele vai ser inserido como zero, tá? Com valor zero. Então, a primeira vez que você inserir esse produto dentro da tabela, ele vai entrar como valor zero. Quando for uma atualização de registro, eu não quero que ele mexa no saldo anterior, porque o saldo anterior vai receber, em algum momento, o saldo que esse produto tinha antes da contagem, beleza? Para poder ter um comparativo de vendas. Então, a princípio, ele vai receber zero e depois ele vai ser atualizado, beleza? Então, eu não quero mexer no saldo anterior na hora que eu estiver fazendo essa importação, beleza? Então, olha só. Para isso, eu deixei o saldo anterior aqui como campo default zero, porque a gente não vai mexer nele. E diferente do que você pode estar imaginando, eu não tenho como usar aquele comando update or insert. E o motivo de não conseguir utilizar update or insert é o seguinte, eu preciso em algum momento, por exemplo, se eu já inseri o produto número 1 e estou inserindo pela segunda vez, eu quero pegar o saldo que ele tem, o saldo atual, e somar com a quantidade que eu estou informando, beleza? Então, o update or insert, ele não consegue buscar o valor atual da variável, ele simplesmente troca o valor que está vindo. Então, eu não quero trocar as quantidades, eu quero somar. E aí, por conta desse pequeno detalhe, a gente não vai usar o update or insert, mas a gente vai usar o comando merge, tá? Eu não sei se você conhece, mas o comando merge ele já existe no Firebird desde a versão 2.1. E aí, a gente vai começar a mexer com ele agora. Olha só, vou vir aqui no meu SQL Editor e vamos colocar com o seguinte. O comando começa assim, ó, merge into inventário. E tá, então aqui eu vou identificar qual é a tabela aonde eu quero inserir ou atualizar os meus registros, beleza? Aqui embaixo eu vou colocar a minha fonte de dados, tá? E essa fonte de dados pode ser uma outra tabela, pode ser uma procedure selecionável, pode ser o resultado de uma view, ou pode ser um select simples, beleza? Então, olha só, se você pegou o arquivo do coletor e tá lá na sua aplicação, fazendo a interpretação de cada linha do seu coletor, já jogou os dados para um dataset, por exemplo, e aí você precisa dar um insert na tabela inventário, você na verdade não vai dar um insert, você vai usar esse comando aqui e a sua fonte de dados precisa receber os dados que você coletou nessa linha para que
você insira ou atualize dentro da tabela inventário, beleza? Então, aqui, ó, vamos colocar assim, usem, abre e fecha parênteses aqui, como eu não tenho esses dados dentro de uma tabela específica, eu vou solicitar os dados para o usuário na hora de fazer inserção ou atualização. Então, o nosso merge vai decidir se vai inserir ou se vai atualizar. A sua aplicação, a única coisa que ela vai fazer é rodar isso daqui passando os parâmetros que ele encontrou dentro do arquivo, beleza? Então, aqui eu vou fazer assim, ó, select from RDB database. E aí, aqui dentro, eu vou colocar duas informações. As duas informações que eu vou colocar aqui são basicamente o ID do produto e a quantidade que a gente encontrou, tá? Você deve ter aí o código de barras, de repente, então aí vai depender de você, beleza? Aí eu vou colocar aqui, ó, P, ID, produto. Vou dizer que esse ID produto vai ser um integer, então eu tenho que colocar um cast aqui em volta, ó, cast, abro parênteses, vem aqui no final, as integer, beleza? E vou chamar isso daqui de ID produto, beleza? Desse jeitinho aqui. E a outra informação que eu preciso é a quantidade que foi lida por essa linha que está dentro do coletor, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, cast, abro parênteses, QTD, tá? Que vai ser a quantidade. Deixa eu colocar aqui, ó, pqtd, beleza? Vou colocar aqui as integer também, que é uma quantidade, então vai ser número inteiro, tá? E vou chamar essa coluna aqui de QTD, beleza? Então essa é a quantidade que vai ter dentro desse select aqui. Lembrando, essa daqui é a minha fonte de dados. Se eu mandar rodar isso daqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai me pedir dois valores, ID do produto, vou colocar quantidade 1, vou dar um enter, e aí ele vai me retornar uma linha de registro. Então essa já é a minha fonte de dados, que vai se alternar dependendo do que o usuário informar. Beleza? Essa fonte de dados eu vou dar um apelido dela de A, beleza? Então eu vou ter como acessar esses dados aqui que já foram informados por parâmetro através do nome das colunas que eu atribuí aqui, usando a.idproduto ou a.qtd, beleza? Então tá, a gente já tem a nossa fonte de dados, ao qual ele vai tentar fazer uma busca na tabela inventário para ver se esses dados já existem lá. Agora, como que eu faço para poder comparar se o ID do produto já existe na tabela inventário ou não? Daí a gente faz assim, ó, on, e aí esse on é em que situação ele vai fazer uma combinação. Daí eu vou fazer assim, ó, i.id produto igual a.id produto, beleza? Lembrando que esse a.id produto é o mesmo que está aqui nessa coluna aqui da fonte de dados, beleza? Então tá, essa comparação aqui pode retornar dois únicos resultados, ou bate ou não bate, ou dá match ou não dá match, beleza? Daí a gente vai fazer assim, ó, when matched. Então, nessa situação aqui, quando ele encontrar uma combinação, ele vai precisar fazer um update. E o update muda um pouquinho, tá? Como que vai ser o update? Lembrando, como eu estou fazendo um merge na tabela inventário, a partir de uma segunda fonte de dados, o que eu vou fazer? Quando eu for fazer um update ou um insert, ele vai ser em cima da tabela inventário. Então, como essa tabela inventário já está listada aqui no cabeçalho do comando merge, então eu não preciso informar a tabela aqui no update. Olha só, o update seria assim, ó, update inventário e set i ponto saldo atual igual a saldo atual mais a.qtd, beleza? Então, olha só, esse seria um comando de update normal, faltando colocar o where aqui, né? Porém, a gente já está informando um único registro aqui que ele já deu match pelo ID do produto. Então, duas coisas que eu não preciso colocar. Como eu já coloquei a tabela inventário aqui em cima, a tabela não precisa vir aqui, tá? Então, eu apago esse cara aqui. Então, o update fica desse jeito aqui, ó. Update, a tabela já está listada aqui em cima, set i.saldo atual igual i.saldo atual mais a quantidade, beleza? Dessa forma aqui, a gente consegue somar a quantidade que veio na nossa fonte de dados com a quantidade que está na tabela aí. Preciso colocar o where? Não preciso, porque o registro corrente que ele já fez a condição aqui, ó, já foi encontrado. Então, ele já está posicionado no cursor, beleza? Então, aqui a gente não precisa fazer mais nada. Esse é o nosso comando de update. Agora, a outra possibilidade é o seguinte, ó, when not matched, beleza? Então, quando não bater essa condição aqui, ó, quando ele não encontrar um produto da fonte de dados inserido dentro da tabela inventário, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar inserir esses dados lá. Então, vai ser assim, ó, insert, e aí into inventário não precisa. Por quê? Mesma lógica aqui do update. Como a tabela já está inserida aqui, ó, eu não preciso colocar aqui embaixo. Daí, eu coloco assim, quais são as colunas que eu quero inserir? Só insert, abro parênteses e já começo a colocar as colunas. As colunas são ID, produto, vírgula, saldo atual, beleza? Então, essas informações aqui, ID do produto e saldo atual, são informações que tem dentro da tabela inventário. Olha só recapitulando aqui, ó, saldo atual está aqui e ID do produto está aqui também. Então, eu vou inserir esses dados aqui e não vou mexer no saldo anterior porque ele já vai inserir como zerado. O ID é auto-incremento, então ele já vai inserir automaticamente também. Então, beleza. Aqui, o que eu vou fazer agora? Values, abre e fecha parênteses e vou colocar a.id produto, vírgula, a.qtd. Então,
esse nosso insert aqui está pegando os dados da nossa fonte de dados, que está aqui, ó, e vai dar um insert dentro da tabela inventário em cima desses campos aqui. Isso caso ele não encontre uma correspondência. Se ele encontrar uma correspondência, que é essa primeira situação aqui, ele vai fazer um update nessa mesma tabela, pegando o saldo atual, somando ele com a quantidade que foi encontrada. A ID do produto não precisa mexer, porque ele já foi encontrado aqui, então já está posicionado, ele já localizou o registro, então é só fazer a atualização aqui dessa forma, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Vamos testar, né? Então, vamos testar isso daqui para ver se está funcionando. A única coisa que faltou aqui que eu acabei esquecendo de colocar é aqui, ó. Depois do when, é como se fosse um case, tá? When matched, then faz o update, beleza? Faltou o then aqui. E aqui mesma coisa, when not matched, then aí faz a inserção, beleza? Então, faltou só esses detalhes aqui. E aí, vamos ver o seguinte. Aqui na minha tabela inventário, eu não tenho nenhuma informação ainda, beleza? Olha só, atualizando os dados aqui, não tem nada. Então, eu vou rodar isso daqui e vamos fazer os testes. Vou dar F9 e aí vou inserir o produto número 1, quantidade 2, por exemplo, beleza? Então, é a primeira inserção e ele vai só dar um insert ali. Vou dar um OK. E aí, ó, um registro foi inserido na tabela inventário, beleza? Vou comitar a transação aqui e vamos lá na tabela inventário de novo. Atualiza os dados e a gente tem que o produto número 1 foi inserido com saldo anterior igual a 0 e saldo atual igual a 2, beleza? Saldo anterior não vou mexer nunca, beleza? Aí aqui, ó, vamos testar o update. Se eu dar F9 aqui e colocar o mesmo produto, porém agora com quantidade 3, ele tem que pegar o 2 que estava lá na tabela e tem que somar mais esses 3. Então o saldo tem que ficar 5 e não pode inserir nenhum registro a mais, beleza? Vou dar um OK. E aí a gente tem que um registro foi atualizado na tabela inventário, porque ele encontrou esse produto lá. Vou comitar a transação aqui e aí depois de comitada a gente vai checar lá na tabela inventário o que aconteceu. Atualiza os dados e olha só, saldo atual ficou 5, ele não inseriu nenhum registro a mais porque já existia, saldo anterior não mexeu, ID do produto continua sendo 1. Se eu der F9 aqui agora de novo, colocando um outro ID de produto, ó, quantidade 3 também, ID 2, por exemplo, de produto, dou um OK e ele faz a inserção normalmente. Comito, vou ver aqui os dados, atualizo, e a gente tem uma nova linha de registro agora com a quantidade certa, beleza? Então, o fato de usar esse comando merge, você não tem trabalho nenhum dentro da aplicação de fazer uma checagem se o produto existe, faz alguma coisa, se não existe, faz tal coisa, e isso pode se tornar lento, já que o processo de importação tem que ser um pouco mais rápido. Se essa coluna aqui do ID do produto estiver indexada, aí, meu amigo, você não vai ter trabalho nenhum, porque o banco vai ser extremamente rápido na hora de fazer essa comparação aqui. Ele vai buscar, existe esse ID de produto? Existe, então atualiza, senão dá um insert, beleza? Isso aqui vai ser extremamente rápido. Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado e não esquece de deixar o like aí se você gostou, que é muito importante para eu saber se você está gostando do conteúdo do canal. Aproveitando, dá uma passadinha lá no canal do Telegram, tá? O canal do Telegram tem um cardápio de uma porrada de vídeo que eu já soltei aqui no canal, tem muito vídeo. Esse daqui, para você ter uma ideia, é o vídeo número 140 de conteúdo novo, cara, totalmente inédito. Então, existem muitos vídeos lá dentro do canal do Telegram que tem o link para você acessar diretamente no YouTube ou no Facebook, além de que fica fácil de você receber notificações de toda vez que sai um vídeo novo, beleza? Então, se o vídeo te interessar, é só clicar e assistir numa boa, beleza? Então, é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.